Pergunta de hoje do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, que fala sobre a finalidade da encarnação. A pergunta é de número 132. Allan Kardec perguntou então aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles responderam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, o objetivo, a finalidade nossa aqui, né, encarnar num corpo físico, é de progredir espiritualmente, né, vencer as dificuldades que trazemos, né, e caminhar segundo as orientações de Jesus, né, vencendo o mal, como dizer que não está fora, mas que está dentro da gente, e cooperar, né, nessa obra da criação divina. E Allan Kardec, ele faz um comentário a respeito dessa pergunta, né, e da resposta dada pelos espíritos. Diz Allan Kardec: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então, nada acontece ao acaso, né? Tudo tem uma finalidade de ser na obra divina de Deus, né? E Ele criou leis que são imutáveis, né? A gente pode até fugir das nossas leis humanas aqui, né? Burlar essas leis humanas, mas a lei divina não conseguimos, né? Ela é igual para todos. E no Evangelho Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, por Emmanuel, Espírito Emmanuel, a lição de hoje é a cada um, né? É o título da lição. E o texto está em Atos, a anotação, né, foi Paulo, no capítulo 14, e no versículo 14, no item 10, levanta-te direito sobre os teus pés. Né? Então, nesse capítulo, nesse versículo 14, Paulo e Barnabé, ele começa narrando assim, que lá eles estavam em Icônio, e entraram juntos numa sinagoga judaica e começaram, né, a falar de Deus, de Jesus, né, trazendo a mensagem da Boa Nova, e falaram com tanta fé, né, com tanta veemência, que muitos acreditaram, mas também teve aqueles que discordaram, e tanto judeus quanto os gregos, então começaram a tramar, a apedrejar Paulo. E ele, então, sabendo disso, saíram, ele e Barnabé, foram para uma outra cidade, Listra. E chegando lá, tinha um homem que ele era acostumado a estar sentado, né? Ele era um homem que era aleijado, segundo aqui o Evangelho, desde o seu nascimento, e que jamais ele pudera andar. E esse homem, então, ouviu Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele então saltou e andou. E aí desenrola a partir daí toda uma história, porque eles vendo, né,
aquilo que Paulo havia feito, então começaram a dizer que os deuses tinham, né, descido até eles em forma de homem. E naquelas cidades era muito ainda fervoroso a matança, né, ainda tinham muitos rituais. E o sacerdote de Júpiter, até disseram que Barnabé era Júpiter e Paulo era, qual era o nome do Mercúrio, né? Porque ele era o que tinha o dom da oratória e falava muito, né? Então ele era Mercúrio. E o sacerdote, né, trouxe touros com grinalda, todo aquele aparato, para fazer ali uma reverência aos deuses, né? Sacrificariam aqueles animais. E narra aqui o Evangelho que Paulo e Barnabé, vendo aquilo, rasgaram as suas vestes e diziam: por que fazer isso? Nós somos homens igual a vocês, né, de carne, temos os mesmos defeitos. E depois de muita fala, foi que conseguiu que o sacerdote deixasse de sacrificar aqueles animais. Mas ele fora apedrejado, né, e jogado fora, né, assim, do lado de fora da cidade, dos muros. Depois foi recolhido por irmãos e saiu dali e continuou a sua jornada. Mas quem quiser estudar em casa, né, é um texto bastante interessante para a gente estudar, está em Atos, versículo 14, né, capítulo 14, versículo 10. Bom, Emmanuel explana esse texto do Evangelho: levanta-te direito sobre os teus pés. Então Emmanuel começa dizendo: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Então, nós, enquanto encarnados, nós ainda não conseguimos enxergar, né, os aleijumes da alma, né? Os defeitos que trazemos no íntimo do nosso ser espiritual. Aí continua Emmanuel: não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Então, na época lá, Paulo conseguiu ver isso, né? Já tinham olhos diferentes dos nossos, ainda não conseguimos. Mas lá naquela cidade tinha uma maioria de pessoas aleijadas, né, do pensamento, coxas, né, dos sentimentos. Então nós vemos o que o defeito físico, mas não conseguimos ainda enxergar ainda o traje moral que trazemos dentro de nós, não conseguimos ver os aleijumes morais que ainda temos dentro da gente, os defeitos que trazemos a serem corrigidos, a serem modificados, né? Quando a gente vê uma pessoa com defeito físico, a gente diz: ah, coitado, né, naquela situação, né? E se olharmos para dentro de nós, muitas vezes não temos o aleijume físico, mas temos um aleijume moral tão grande dentro da gente, né? Então precisamos aprender a ter essa visão, né, para enxergar, ou seja, tirar a venda dos nossos olhos, como disse Jesus, para enxergar os males que trazemos dentro de nós. Onde existissem, diz Emmanuel, somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestas. Ou seja, onde existisse somente cegos, como diz aqui Emmanuel, acabaria se perdendo o interesse, né, da lembrança desse aparelho visual. E isso acontece conosco aqui na Terra, onde a maioria de nós, né, temos almas paralíticas, né, no que se refere, como diz ele, às virtudes, porque ainda não conseguimos, de forma amorosa, de forma calma e pacífica, construir ou conquistar as virtudes do amor, né? Ainda não conseguimos conquistar pelo amor. A gente só conquista essas virtudes quando a dor bate muito forte na nossa porta. Aí nós paramos para ver o que está de errado,
alguns de nós. Não são todos, diz o nosso irmão Eusébio, no livro No Mundo Maior, quando ele, vindo fazer uma preleção a irmãos encarnados fora do corpo, numa região onde André Luiz e outros, né, sob o auxílio de Calderaro, benfeitor espiritual, então irmãos que já têm o conhecimento espiritual, mas ainda não conseguiram ainda sublimar de tal forma que quando vem a dor, a dificuldade, se abatem, ainda não é aquela fé firme, ou seja, irmãos que como nós, né, também caminham buscando aprender. E ele diz o seguinte, o nosso irmão Calderaro, ele diz que pela necessidade, né, tocado pela necessidade, na sede da ciência, do conhecimento, muitos irmãos ali estariam para aprender. Calderaro deu uma olhada assim naquela multidão de espíritos que ali estava, no diálogo com André Luiz, tinha mais ou menos 1.200 pessoas, 80 encarnados, né? Irmãos de várias religiões, de vários religiões, segmentos, né, espiritualistas, e os outros 20% eram trabalhadores, né, ali do plano espiritual. E esses irmãos, né, estavam ali em busca do conhecimento. E ele diz o seguinte, enfastiados, ele diz, enfastiadas repetidas sensações no plano grosseiro da existência, em tentar pisar outros domínios. Como nós estamos tentando também, né, buscar outros domínios para a nossa vida, né? Buscais a novidade e o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas, todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário da claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, o nosso sentimento de amor é que deve reinar dentro de nós em tudo que nós fizermos. Mas ainda não conseguimos, né? Ainda nos nossos sentimentos, ainda é mesclado pela mágoa, pelo rancor, muitas vezes até pelo ódio, né, das pessoas, de alguém que não pensa como nós. E ele, lá mais na frente, ele diz assim: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício? Ou seja, há quantos milênios estamos encarnando e desencarnando para reparar algumas faltas e chegamos no término da existência física, ficamos perplexos diante, né, tantas oportunidades que tivemos e não as aproveitamos. E ele disse assim: somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada minuto, aliás, cada milênio é ato breve e cada século um cenário veloz, né? É muito importante a gente estudar essa preleção de Eusébio. São várias páginas que André Luiz, né, transcreve para a gente dessa preleção, trazendo-nos a conscientização de quem nós somos, do que precisamos mudar em nós. E aí ele se coloca entre aqueles irmãos que ali estavam, no campo do conhecimento, no campo do vencer as dificuldades. Então, é uma passagem muito interessante desta obra No Mundo Maior. Então, aqui nós vemos que somos irmãos repetentes, né, das lições, né, de amor. Há milênios aqui estamos, começando, recomeçando, chega ao término ainda com dificuldades a serem modificadas. Mas continua nos dizendo Emmanuel, vamos voltar à lição de Emmanuel, que ele continua dizendo o seguinte: infere-se, porém, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Então, a mensagem do Evangelho, essa missão do Evangelho em nossas vidas, a gente não tem ainda uma dimensão do que ela representa para nós, no campo do nosso progresso espiritual. Então, nós temos ainda uma grande dificuldade para compreender a mensagem do Evangelho na sua mais integral pureza. E a necessidade da vivência
na nossa vida, de incorporarmos em nós esse evangelho de amor, para que um dia a gente chegue como Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, né? Pelas atitudes, pelas ações do nosso comportamento. Então Jesus continua derramando bênçãos todos os dias sobre todos nós, né? Ele derrama as suas bênçãos sobre todos, sem dividir pessoas de raça, de cor, de culto. Não, a todos igualmente Ele derrama as suas bênçãos. E os prodígios ocultos operados no silêncio de seu infinito amor são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Então, os prodígios, ou seja, as bênçãos que são derramadas todos os dias sobre todos nós, são muito maiores do que aquelas daquele tempo, porque hoje é o planeta Terra inteiro recebendo essas bênçãos, essas orientações do Evangelho em todos os cantos da terra, né? A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos, veja bem, a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos, ele não está falando do corpo físico, está falando da nossa alma, né? A alma enferma, paralítica, é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. Então precisamos trabalhar arduamente para nos curarmos. Então muitas vezes nós delegamos essa responsabilidade a outrem, né? Pedimos preces a outras pessoas: olha, hoje eu não estou muito bem não, você ora lá por mim? Você coloca meu nome lá no livro de oração, né? Então delegamos essa tarefa a outrem, quando nós podemos ser o médico de nós mesmos. Nós podemos fazer essa ponte, essa ligação com Deus, para que recebamos o auxílio que carecemos. Não prescindimos, ou seja, precisamos sim da ajuda, do socorro dos outros, mas não devemos só pedir e cruzar os nossos braços, que é o que muitos fazem, né? Se convidamos a pessoa a comparecer para tomar um passe, ela não, outra hora eu vou, agora eu não posso, hoje eu tenho esse ou aquele compromisso, e nunca aparece. Mas mesmo assim não deixamos de envolvê-los nas nossas preces, porque é igual nós, também somos almas paralíticas, buscando a recuperação, buscando a cura, né, da nossa enfermidade. Então diz Emmanuel: é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias, aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então é necessário que a gente não fique tirando conclusões ilusórias a nosso respeito. Eu agora já estudo o Evangelho, eu já tenho bom conhecimento, já estou a caminho de chegar às portas, né, do reino divino, de conseguir, ao sair do corpo, ter um lugarzinho melhor, que é assim que as pessoas dizem: eu preciso chegar a um lugarzinho melhor quando eu sair do corpo. Mas e as nossas ações? E o nosso comportamento? É eles que vão dar o testemunho de quem somos, do que fizemos, né? Das barreiras que nós conseguimos transpor, barreiras dentro de nós, que a gente coloca muitas barreiras. Eu não posso, eu não tenho sangue de barata, eu não posso ficar calado diante dessa ou daquela agressão, e por aí vai, as desculpas que damos à paralisia da nossa alma. Então conseguimos enxergar paralítico só aquele que está no corpo físico, com deformidades no corpo. Mas e nós, né? E nós? As deformidades da nossa alma que estão dentro de nós. Então, individualmente, diz ele aqui, que nós devemos nos levantar sobre os nossos próprios pés e não esperar que o outro faça por nós, né? E quando as enfermidades batem na nossa porta, são lições necessárias e oportunas para o nosso aprendizado. No livro Pontos e Contos, pelo nosso irmão X, tem uma lição bastante oportuna para todos nós.
chama-se problema de saúde. Então, o nosso irmão X nos relata que ele comentava alguns problemas alusivos à saúde humana quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou, dizendo: modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Então, fala do nosso irmão Olímpio Ericeira. Semelhante atitude, continua dizendo ele, é muito difícil. Aí, perdoe-me, quem diz agora é o nosso irmão Eduardo Lessa. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhora e cura ao mesmo tempo. E é tarefa complicada atender às criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio em tom grave. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilhoam, há padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo para dar-nos o exemplo do que asseverava, continuou. Ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela, observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. E olha como nós temos pressa de sarar, né, quando adoecemos. Né? A gente não reconhece, como diz ele aqui, as sombras da nossa alma enferma. E adoecemos e imediatamente queremos ficar curados. Né? Não temos a visão de enxergar dentro de nós os aleijumes, né? A paralisia da nossa alma. Aí então Olímpio fez uma pausa e prosseguiu. A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude de sua bondade espontânea. Realmente é caridosa, sem ostentação e humilde, sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços
indestrutíveis da gratidão. Há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa. Temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e deveria socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender de alguma sorte as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito seriam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam sem palavras valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios, não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação com seus pontos de vista em que os seus pontos de vista não eram respeitados, e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. É o que acontecia com aqueles irmãos. 80% daqueles irmãos estavam na preleção de Eusébio. Nos dias escuros não sabiam compreender, né? Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando encontrávamos-nos no grupo espiritista, através da organização mediúnica. Expunha-nos inquieta as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se em qualquer tempo, mas vale atentar para a vontade de Deus, que nos encarcerarmos nos próprios desejos, quase sempre filiado à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas, é certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao alvitre. Sabíamos que a medida em nos reportando ao campo físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção.
Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava grande sessão de jogos de azar, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde desvairadamente, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas, aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados, para despesas eventuais na excursão da cura. Fez 2 saques vultuosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado, enceguecido, semilouco. Não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual. E a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se, estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou um filho doente e regressou trazendo um cadáver. Então, meus irmãos, como disse aqui o nosso irmão, ele nos relembra, né, que a moléstia acidental, ela pode ser um aviso prestimoso, que as enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalho de salvamento, né? E aí ele diz que nós precisamos então atentar para a saúde da alma, né? A saúde do nosso ser espiritual, do nosso espírito, porque o corpo apenas reflete, né, o que trazemos dentro de nós. Nós somos conhecidos uns dos outros pelas nossas ações, pelo nosso comportamento moral, né? Nos conhecemos uns aos outros pelo que fazemos, pelo que dizemos, pelas nossas atitudes. Então, precisamos curar a nossa alma. Estamos vivendo um momento doloroso para todos nós, em que já milhares de irmãos nossos retornam à pátria espiritual. Então, nesse momento de dor, nós devemos refletir com mais profundidade, olharmos para dentro de nós, tirar a venda dos nossos olhos e conseguir enxergar com a visão espiritual as nossas próprias mazelas. E tudo fazer para transformá-las, para conquistar as virtudes filhas do amor. E nós sabemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Jesus, o nosso amado irmão, e os nossos benfeitores espirituais, né, que avalizaram o nosso retorno. Então podemos modificar o nosso quadro espiritual. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, rogando a Ele que nos fortaleça, cada um de nós, no bom ânimo, na boa vontade, na coragem, para identificar dentro de nós mesmos as paralisias da nossa alma e trabalhar em nosso próprio benefício, vencendo o mal que está dentro de nós e conquistando assim as virtudes, filhas do amor, edificarmos dentro de nós o reino de Deus.
E pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso pensar, seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos, nos dissera Jesus. Por muito que deveremos nos amar uns aos outros. Que a tua paz e o teu amor envolva-nos a todos, todo o nosso planeta Terra, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos e aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Abençoa os seus familiares, confortando-lhe os corações. Abençoa os nossos irmãos médicos, enfermeiras, auxiliando-os nesse momento para que possam continuar atentos a salvar vidas, mantendo dentro de si a força e o amor na profissão que abraçaram e assim salvar vidas, expondo as suas próprias vidas. Abençoa-os, ó Jesus, e abençoa todos nós, os nossos familiares, os nossos irmãos que se encontram conosco, não somente encarnados, mas também os desencarnados. Que a tua paz nos envolva não só hoje, mas sempre. Que assim seja.